Olá, paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville, e estou aqui com você para realizarmos aqui a nossa pré-aula da lição número 9 da classe dos adultos. Estamos estudando neste trimestre sobre o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E na lição número 9, nós vamos trabalhar aqui Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Nós queremos mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, também vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, também ao nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical, pastor Eliseu Melfior, e a toda a coordenação da IBD, os nossos queridos professores que nos acompanham, todas as nossas pré-aulas, também os nossos alunos, que também nós, com muito carinho, mandamos um abraço a todos, alunos, nossas secretárias, secretários, superintendentes, representantes da coordenação da IBD, enfim, a toda a nossa equipe da Escola Bíblica Dominical, e aos nossos irmãos, amigos que nos acompanham também aqui na TV IADIO, né? E todas as nossas programações e também a nossa IADIO EBD, onde temos todas as nossas lições da escola dominical, numa playlist, você pode acompanhar todas as lições. Vamos lá para a lição número 9, texto áureo, Gênesis capítulo 27 e o versículo 23. Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A nossa verdade prática diz assim: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e deve tratá-los da mesma forma. Então, nós vamos trabalhar aqui, nessa lição número 9, sobre esse conflito que houve entre Jacó e Esaú, né? Esse conflito entre eles. Vamos trabalhar aqui também a questão da predileção dos pais. O que é isso? É um pai ter uma preferência por um filho em detrimento dos outros. Então, isso traz muito conflitos, como aconteceu nesta família. Nós vamos trabalhar também aqui como é importante, em meio às crises, às dificuldades, nós confiarmos no Senhor e orarmos ao Senhor, né? Nós temos aqui o caso da Rebeca, que também era estéril, assim como Sara, mas Deus ouviu a oração de Isaque e concedeu não apenas um filho, mas dois filhos gêmeos. Então nós vamos trabalhar aqui também o nome de Esaú e Jacó, o que que significa o nome, e a gente sabe, já vimos isso em lições anteriores, que o nome tinha um significado muito importante do caráter, dizendo o que que os pais pressentiam que o seu filho viesse a ser, ou muito da circunstância do momento, do nascimento. Então, os pais colocavam um nome que tinha um significado muito especial para a vida daquela criança, daquela pessoa. Mas vimos também, em lições anteriores, já vimos isso, que quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um projeto, quando Deus escolhe alguém, ele não apenas muda a trajetória, mas muda o nome da pessoa, muda os desígnios, muda as trajetórias, porque quando Deus escolhe, né, alguém, e ele cumpre os seus desígnios e a sua palavra é cumprida na vida daquela pessoa. E nós vamos ver aqui também que é o caso de Jacó, né? Vejam bem que Jacó, antes de ter um encontro com Deus, ele significava oportunista, mentiroso, enganador, né? Confiava em sua esperteza em vez de buscar a Deus, mas um Jacó que teve encontro com Deus se transformou num homem verdadeiro, paciente, trabalhador, um homem que confiou em Deus para abençoar e buscar a sua direção, e num homem no qual as promessas que Deus havia feito
para seu pai, né, Abraão, e tanto para o seu avô quanto para o seu pai, Abraão, Isaque, veio se cumprir nele. Um Jacó que se transformou no Israel e no pai das nações, né? Israel, onde temos ali as 12 tribos dos seus filhos, que formou a nação de Israel. Promessas feitas a Abraão e também renovadas na vida de Isaque e renovadas na vida de Jacó, e não de Esaú. Por quê? Porque Deus tem os seus propósitos, a sua soberania nas suas escolhas. E não cabe a nós questionarmos as escolhas de Deus. Nós temos nesta lição os 3 objetivos, então a lição vai trabalhar o primeiro objetivo, enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaque. Amém? Deus responde às nossas orações? Você é prova disso? Glória a Deus. Segundo objetivo, mostrar que Esaú fez pouco de sua primogenitura e a vendeu. Nós vamos trabalhar um pouquinho também sobre a questão da primogenitura, e Esaú não deu muita importância, trocou algo que Deus havia concedido por coisas supérfluas, coisas passageiras, não deu importância para a primogenitura. E o terceiro objetivo, expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. Uma coisa que nos chama a atenção, ainda trabalhando aqui dentro desta introdução, é que nós vemos que a palavra de Deus, ela não esconde os defeitos, os problemas das famílias, não. Né? A palavra de Deus, ela mostra como as pessoas reagem, como as pessoas tomam as suas decisões, como as pessoas têm as suas escolhas, da mesma maneira que Sara e Abraão quiseram dar uma ajudinha a Deus na promessa, né? Também nós vemos aqui Rebeca também querendo forçar aqui o cumprimento de algo e colocando a mão humana onde não deveríamos colocar. E assim até nós, nos nossos dias, muitas vezes tomamos decisões, atitudes erradas, querendo ajudar aquilo que não precisa ser ajudado, porque quando é Deus que fala, Ele cumpre, tá bom? Então, a Bíblia não esconde os conflitos, os deslizes, tanto é que nós estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno, homens que marcaram a nossa trajetória bíblica, homens nos quais nos espelhamos, né? Homens nos quais foram promessas maravilhosas feitas por Deus a eles, mas tiveram os seus deslizes, tiveram os seus percalços, e a Bíblia não esconde. A Bíblia não passa a mão por cima, não passa panos, como dizemos, né, sobre nenhuma dificuldade. Mostra e nos deixa registrado como exemplo para que muitas atitudes que eles tomaram precipitadas, nós não venhamos a tomar. E nesta lição, a palavra-chave é conflito. Então, uma família abençoada por Deus, mas teve os seus conflitos. Outra lição aprendemos aqui. Não é porque temos nossos conflitos, nossas dificuldades entre famílias, que Deus não vai operar em nós, que Deus não vai agir, que Deus não vai cumprir as suas promessas. Deus é soberano, Ele conhece as nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas Ele confia em nós, aposta, né, e cumpre as suas promessas, mesmo tendo dificuldades, conflitos, lutas, mas o Senhor continua sendo fiel. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição trabalha os filhos de Isaque. Então Isaque, primeiro subtópico, Isaque ora por um filho. Da mesma maneira que aconteceu com Abraão e Sara, nós vemos aqui também acontecendo com Isaque e Rebeca. Sara
tinha uma promessa, que seria a mãe de uma grande nação, né? Assim como Abraão seria o pai de uma grande nação, mas ela era estéril, Sara era estéril, e ainda com a sua idade avançada. Parece que todas as possibilidades humanas se foram, mas havia a possibilidade divina, e essa, por mais que todas as possibilidades humanas se percam, essa continua de pé, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Neste caso também, havia uma promessa já de Abraão, de Isaac, né? E foi se cumprir em Jacó. E Isaac, da mesma maneira, Rebeca era estéril. Então Isaac foi orar, suplicar. O que fazer quando temos uma promessa e parece que nada vai acontecer? Parece que está indo tudo na contramão. Devemos aprender com Isaac, orar. E a Bíblia, a lição fala aqui que, assim como seu pai, Abraão, Isaac tinha um relacionamento com Deus. Olha só, eu destaco essa palavra, relacionamento com Deus. Não orava somente nos momentos de aflição e dor, não. Quem tem relacionamento com Deus, ele ora em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, ele está orando, está louvando a Deus, está agradecendo. Mas nos momentos difíceis, ele está orando também, está clamando, está buscando. Isso é relacionamento com Deus. Que possamos aprender com Isaac a ter um relacionamento com Deus. E Isaac orou insistentemente até que o Senhor decide conceder-lhes filhos. E aí vem o segundo subtópico, Rebeca fica grávida. Olha só, tudo começa com um milagre de Deus. Parece que Deus espera as possibilidades humanas se esgotarem para entrar com a milagre, para que ninguém diga que foi por acaso, foi por isso, foi por aquilo. Não, foi Deus que interviu, foi Deus que curou a esterilidade da Sara, curou a esterilidade da Rebeca, né? E agora ela está grávida. E Deus atendeu as orações, né? O milagre aconteceu, Rebeca foi curada da infertilidade e ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois havia algo estranho, né, no seu ventre. As crianças ali muito agitadas, e ela foi orar também. Ela foi orar e Deus falou com ela. Ó, no seu ventre há duas nações, há dois povos que sairão. Ou seja, isso significa que não havia naquela época, como temos hoje, né, para ver o sexo da criança, esses exames atuais que temos hoje, mas o Senhor revelou. São dois varões, duas crianças, né? O maior servirá ao menor, dois povos, ou seja, havia dois povos diferentes, objetivos diferentes saindo do ventre da Rebeca. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou dos costumes culturais, que o costume na época era o primogênito. O primogênito, o mais velho, servia ao mais moço. Na cultura judaica, no Antigo Testamento, o filho mais velho tinha direito à primogenitura, tinha direito à herança em dobro, tinha alguns direitos que os outros filhos não tinham. Mas Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões, dos costumes culturais. Nós vimos as escolhas de Deus em outros tempos também, e vimos que Deus muitas vezes inverte a lógica humana, como os filhos de José, Efraim, Manassés. Vimos aqui também Esaú e Jacó, Deus inverteu. Os filhos de Adão e Eva, né? Caim, Abel, Abel e Caim. Então, vemos como Deus trabalha da sua maneira, porque Deus é soberano. E aí nasceu os gêmeos, né? Tivemos ali,
Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú. E eu chamo a atenção aqui para o professor explorar também essa questão dos nomes no Antigo Testamento, os nomes bíblicos, havia sempre um significado. Esaú significa peludo. E quando nasceu o primeiro filho, Esaú, eles viram que ele tinha bastante cabelo, colocaram o nome Esaú. Vem em seguida o segundo, que é Jacó. E o nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Saiu agarrando o calcanhar. Em outras expressões também significa enganador, usurpador, significa o nome Jacó. Então o nome era dado muito devido à circunstância do nascimento, devido à circunstância que os pais estivessem passando naquele momento, era o nome. O nome tem um significado muito especial daquilo que a pessoa vai ser, daquilo que os pais projetam para aquela criança. Então, mas nós servimos a um Deus que, por mais que o pai ou a mãe tenham colocado um nome, dependendo da circunstância, né, nós servimos a um Deus que muda a circunstância, que muda o caráter, que muda os projetos divinos para abençoar. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos um exemplo de Jabes. Jabes também, como fala lá em Crônicas, diz que a sua mãe colocou o nome de Jabes porque o teve com muita dor. Mas Jabes orou, fez aquela oração que está ali em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 4, e Deus o honrou e colocou ele maior que os seus irmãos. Deus mudou a trajetória de Jabes. E assim Deus mudou também a trajetória de Jacó. Glória a Deus. Mas quando que Deus muda? Quando reconhecemos que precisamos de Deus, reconhecemos que sem Ele não somos nada. Chegou um momento na vida de Jacó que ele se encontrou com o Senhor e ele teve o seu caráter mudado, de oportunista para verdadeiro, de mentiroso para paciente, para verdadeiro, né? De enganador para trabalhador. Teve um momento que ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada e ele então entrou no projeto que Deus tinha para a sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Você crê que o Senhor muda situações, muda o nosso caráter, muda a nossa trajetória? Quem sabe alguém que está nos ouvindo aqui já foi transformado pelo Senhor. Outrora alguém dizia, é um enganador, é um fanfarrão, é uma pessoa que a sociedade rejeita, mas Deus pegou pela sua misericórdia, transformou, deu um banho de misericórdia, um banho da sua graça e nos colocou em lugares altos. Hoje as pessoas podem olhar e dizer, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é uma pessoa honrada, é uma pessoa que a sociedade se orgulha. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Segundo tópico, meus irmãos, trabalha aqui sobre Esaú vende sua primogenitura. E aqui nós vamos trabalhar esse tema, como já falei na introdução, a preferências entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaac gostava mais da caça, e talvez por isso teve essa identificação com Esaú, porque Esaú era um homem que caçava, um homem flecheiro, e ele se identificou e não escondia isso, demonstrava abertamente que tinha um amor especial por Esaú. Já Rebeca amava mais a Jacó. E Jacó, ele tinha uma característica de ser mais caseiro, de estar em casa, estava com a mãe, cozinhando. Talvez por isso também adquiriu essa intimidade mais com a mãe. E a atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta.
por mais que algum filho se aproxime mais do pai ou da mãe, mas os pais devem sempre tratar os filhos da mesma maneira, os mesmos privilégios, o mesmo amor, os mesmos direitos, para não acontecer isso. Quando acontece essas coisas, né, preferência por um dos filhos, com certeza haverá ciúmes na família, haverá divisão, haverá problemas com a autoestima e a disfunção familiar vai acontecer naquela família. E aí nós teremos o quê? A palavra-chave da lição, os conflitos. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre conflitos, sobre dissensões. Olha o Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Irmãos de sangue, irmãos espirituais, todos. É do agrado do Senhor que haja união. Né? Somos chamados a viver em harmonia, rejeitando contendas, invejas e disputas que enfraquecem o testemunho cristão. A fé cristã também se expressa na maneira como tratamos os nossos irmãos. Nós precisamos viver em união com todas as pessoas, com os nossos irmãos também, com a nossa família também. A unidade não significa ausência de diferenças, mas disposição para perdoar, reconciliar e caminhar juntos sobre a direção do Espírito Santo. O Senhor chama cada um de nós a superar os conflitos com graça, colocando o bem do outro acima do orgulho pessoal. Então, a palavra de Deus nos orienta a vivermos em união. Viver em união é obedecer ao chamado divino e experimentar a plenitude da bênção do Senhor. A palavra de Deus nos orienta também, outra questão que nós podemos mencionar na nossa aula, evitar as dissensões. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém? O apelo aqui do apóstolo Paulo é um apelo pastoral, cristocêntrico. Falar a mesma coisa significa alinhar as palavras. Pais devem falar a mesma coisa. Se um pai falou uma coisa para o filho, a mãe deve ir na mesma linha. Se a mãe falou uma coisa, o pai deve ir na mesma linha. E assim estão educando os filhos com sabedoria. Atitudes e propósitos devem estar na mesma linha, rejeitando assim as rupturas que enfraquecem o corpo e comprometem o testemunho do Evangelho. Essa advertência apostólica encontra um retrato vivido na história de Esaú e Jacó, onde a dissensão não surgiu de forma repentina, mas foi sendo construída dentro do próprio lar. Dentro do próprio lar. E esse quadro degenerou em hostilidade aberta até que o conflito entre os irmãos transformou-se em um ódio declarado, colocando em risco a própria vida familiar e rompendo os vínculos que deveriam ser preservados. Olha as consequências da predileção dos pais em relação aos seus filhos. Que nós possamos aprender, sobre esse tema e educarmos os nossos filhos com sabedoria, com orientação, com graça, com direção, os pais no mesmo pensamento, na mesma linha, não um puxando para um lado, o outro para o outro. O segundo subtópico trabalha aqui o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. E aqui o comentarista traz, não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si, quando mandou uma das pragas do Egito. Era um direito do primogênito. Qual era o direito? Exercer a liderança espiritual, a liderança familiar, esse era um direito do primogênito. E como diz em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17,
o primogênito também recebia uma porção dupla da herança. Então, havia direitos sobre a primogenitura, mas Esaú dá a entender pelo contexto e pela leitura bíblica que ele não deu muita importância sobre isso. Já Jacó queria de toda maneira essa primogenitura, né? Esaú, então entramos no subtópico 3, vende seu direito à primogenitura com uma astúcia ali da Rebeca, e mentiras, enganos, e aconteceu tantas coisas ruins aqui nessa parte, mas a Bíblia registra tudo isso, né? O terceiro subtópico trabalha então, Jacó preparou, terceiro subtópico do segundo tópico. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe de comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se lhe vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesitou em vender seu direito, né? Pensou mais no prazer momentâneo, pensou mais no prato de comida, porque a fome era grande, não deu importância para a primogenitura. E ele abre mão, então, vende o seu direito por um prato, demonstrando quão pouco ele valorizava esse direito. Uma lição prática para nós. Você tem valorizado as coisas de Deus? Olha só. Você tem dado valor àquilo que Deus te deu? Um dom, um ministério, né? Coisas espirituais? Ou você tem trocado por coisas supérfluas, né? Por prazeres momentâneos, ser deixado enganar por ideologias deste mundo, ideologias do relativismo, ideologias do hedonismo, do antropocentrismo, e deixado as verdades bíblicas de lado, deixado os princípios fundamentais da palavra de lado. É importante refletirmos sobre isso neste momento aqui. Continuando, tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, desprezando um direito que for estabelecido por Deus. Preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. Essa aplicação que fazemos nesse momento, né? Que o Senhor nos ajude a não vendermos aquilo que ele nos deu. Lembro agora de Nabote. Lembra de Nabote? Acabe queria de qualquer maneira comprar a vinha de Nabote, mas ele não vendeu, não dava, não se desfazia. Aí fizeram um trama, né? Acabe e Jezabel mataram Nabote, mas no que dependeu dele, ele não vendeu, porque ele entendia que aquilo era algo que Deus havia dado. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento de não trocar as coisas espirituais por coisas passageiras, por coisas materiais, por coisas temporais, coisas eternas por coisas temporais. Glória a Deus. Por isso, no entanto, Jacó, né, reconhecia o valor das bênçãos espirituais. Por isso que o seu nome é agarrado já em Esaú, nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, e ele valorizava isso, né? Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó e não de Esaú. É claro que aqui nós vemos a soberania de Deus. Diante desse conflito, tudo, Deus que é soberano já tinha visto tudo isso antes de acontecer, né? E aqui as 12 tribos de Israel então vieram da família de Jacó, dos filhos de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviria o maior. Lembra? Antes, lá quando a Rebeca estava grávida, que foi orar e perguntar para Deus, e Deus já havia dito: 2 nações, 2 povos, o menor servirá o maior, né? Deus já sabia de tudo o que iria acontecer. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. E o nosso terceiro tópico
vamos caminhando aqui, fala sobre Rebeca induz Jacó ao pecado. E aqui nesse terceiro tópico, o comentarista traz como se deu essa predileção, essa trama que a Rebeca usou. Da mesma maneira que a Sara também teve a iniciativa de falar com Abraão e de colocar a sua serva Agar para ter um filho com Abraão, quem sabe não é através da minha serva, né? Dar uma ajudinha na promessa. Eu já estou com a idade avançada, talvez a Sara pensou, eu não tenho mais condições humanas, físicas, de criar uma criança, com certeza deve ser com a minha serva. E trouxe todo um problema que até hoje, né? Um desgaste na família, brigas também entre Agar e Sara, da mesma forma aqui. Nós vemos também a Rebeca querendo intervir na escolha de Deus. A Rebeca querendo ajudar a Deus. Não, mas se o menor que tem a promessa, né, talvez pensou a Rebeca, vamos ajudar. É ele que tem que ser abençoado. Esaú já estava, Esaú não, Isaac já estava perto da sua morte, avançado em idade, conta a história bíblica, e pediu para o seu filho Esaú trazer uma caça, que ele iria comer aquela caça, cozinhar, comer e abençoar. Né? Esaú, enquanto vai ao campo, a Rebeca ouve, escuta a conversa do seu pai, chama Jacó e prepara um plano. Jacó dá a entender que ele, mas e se eu for descoberto, mãe? O meu irmão é peludo, eu sou liso, se o pai passar a mão no meu braço. E a Rebeca pensou em tudo isso, né? Enganando Isaac, enganando Esaú e trazendo consequências até mesmo para ela, porque ela amava tanto esse filho Jacó e depois daquele momento ela nunca mais viu o seu filho Jacó, porque ele teve que sair fugido, né? Viveu escondido do seu irmão Esaú por um bom tempo, porque o seu irmão prometera que iria tirar a sua vida. Então, olha o desgaste que deu. Um plano com astúcia, um plano com mentira, um plano com hipocrisia, um plano desastroso, que trouxe consequências, prejuízos para toda a família. Né? Esaú vai para o campo, quando retorna, Jacó já tinha levado o guisado, ele comeu, ele viu que a voz era de Jacó, não era de Esaú, mas quando apalpou, viu que tinha os cabelos, né, e abençoou Jacó. E quando ele abençoou Jacó, Jacó sai, daqui um pouquinho chega Esaú e diz, está aqui, pai, a caça que você me pediu. E ele, ué, mas quem foi que me trouxe recém aqui a caça? E eu já abençoei. Esaú ficou em desespero, viu que era Jacó que havia tomado a benção, pede para Isaac, né, me dá pelo menos uma bênção, pai, né, pelo menos uma pequena bênção. E aí Jacó teve que sair fugido, né? A Rebeca ajuda ele a fugir, vai lá para a casa de Labão. Você conhece toda essa passagem. Lá ele passa 7 anos também enganando o seu sogro. E aí o seu sogro engana ele também, dá uma filha, não era a filha que ele queria. Né? Ele trabalha mais um tempo por pela Raquel, né? E aí, veja que há um enredo de enganações, de mentiras. Sabe por quê? Porque aonde está a mentira, onde está o engano, Deus não está presente. Deus está onde há verdade, onde há pureza, né? Então, houve várias circunstâncias. Enquanto Jacó continuava com a mentira na sua vida, ele também recebeu a mentira. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? A mãe induziu aqui o filho a mentir, e aqui nós podemos tirar algumas lições também, né? Mesmo consciente do risco moral e espiritual, Jacó é convencido a obedecer à voz materna, colocando-se no caminho da mentira e das suas consequências. Como é bom quando os pais levam os filhos a viver uma vida de verdade. Agora, como é ruim quando os próprios pais passam para os filhos
uma vida de mentiras, de enganos, né? Trazem consequências para aquelas crianças que vão ter as suas famílias, que vão ter a sua casa e também vão levar essas mentiras, a não ser que Deus entre com providência e mude a circunstância. Esse relato problematiza seriamente o perigo das dissensões morais quando pai ou mãe, que deveriam ser referências de verdade, passam a legitimar o erro pelo exemplo, né? A influência formativa dos pais é profunda e quando o modelo transmitido é um modelo de mentira, cria-se um terreno fértil para vícios de caráter, pois o filho aprende o caminho que vê, ainda que esse caminho seja tortuoso e espiritualmente nocivo. Foi o que aconteceu por um bom tempo na vida de Jacó, porque ele continuou fazendo uso da mentira, do vício, do engano. A Escritura ensina que a transmissão dos valores eternos ocorre, sobretudo, pelo exemplo vivido. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. A virtude praticada diariamente comunica mais do que discursos ocasionais. Quer um conselho, pai, mãe que está nos ouvindo? Seja verdadeiro com seus filhos. Não valorize a mentira dentro da sua casa, né? Às vezes parece uma mentira inofensiva, mas não existe mentira inofensiva. Mentira é mentira, né? Corrija a mentira enquanto ela está com seus filhos pequenos. Não deixa que eles acostumem com essa prática da mentira, porque vão levar para as suas vidas e isso não é bom. Traz prejuízos para todos. E o terceiro subtópico, concluindo aqui a nossa lição, as consequências dos atos de Jacó. Olha o que aconteceu. O Senhor havia dito que Esaú serviria a Jacó, no entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Eu chamo a atenção aqui também. Não esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, com Sara. Não esperou o tempo certo, né? Muitas vezes acontece conosco também. Não esperamos o tempo certo e agimos pelos nossos impulsos, agimos precipitadamente e trazemos consequências para a nossa família, para o nosso ministério. Movidos pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara, quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram a sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu: poucos e maus foram os dias dos anos da sua vida. E nós vamos ver nas próximas lições. Deus teve que trabalhar na vida de Jacó, porque esse vício da mentira, esses princípios que foram inseridos por Rebeca, né, no coração de Jacó, acompanhou ele por muito tempo. Mas um dia Deus encontrou com Jacó e mudou a sua história, mudou o seu nome, mudou o seu caráter e ele teve que reconhecer: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou lá no Vale de Jaboque, né? Eu sou esse homem que me criei até hoje. E aí o anjo tocou na junta da sua coxa e mudou o seu nome. Não será mais Jacó, mas se chamará Israel. Glória a Deus por isso. Eu encerro aqui trazendo também aqui um versículo, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Conselho para as nossas famílias. A história de Esaú e Jacó revela que preferência explícita de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó criou barreiras quase intransponíveis para a vivência do amor fraternal. Onde há favoritismo, o coração fica fechado, o ressentimento cresce, rivalidade ocupa lugar. E aí
não há o amor fraternal, né? Como a palavra de Deus nos orienta. Outro versículo que podemos aprender aqui, Gênesis 25, 23. Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Duas nações, dois povos indicam trajetórias diferentes, né? Nessa que Deus havia anunciado, mas a soberania divina estava acima da cultura, acima das histórias. Deus é soberano, Deus intervém, Deus muda, e até mesmo nos nossas escolhas erradas, Deus continua sendo soberano e Deus continua dirigindo todas as coisas. Que lição maravilhosa! Quantos ensinamentos podemos explorar aqui desta lição, desse conflito entre os irmãos, da predileção dos pais na criação dos filhos, né? E nós podemos ver aqui as atitudes de cada um, como Deus foi trabalhando, Deus foi dirigindo, e nós vamos ver nas próximas lições como Deus conduziu essa história para um final feliz, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida. A importância de confiarmos e esperarmos o agir de Deus no tempo certo, na hora certa. Jacó passou por muitos anos de sua vida sendo enganado, até que teve o verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Deus muda caráter, Deus muda histórias, Deus muda trajetórias. Basta confiarmos nele e depositarmos toda a nossa confiança nele. Amém? Deus abençoe, foi um prazer estar com você em mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembro a você que todas as sextas, das 21 às 22 horas, na rádio 107,5 FM, nós temos o programa oficial do Departamento da Escola Bíblica Dominical. Acompanhe, Deus abençoe, também compartilhe esta lição nos grupos aí da sua igreja, né, para que outras pessoas sejam edificadas também por esta palavra. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.